Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus, amém? Glória a Deus! Como é que tá tudo por aí? Vamos iniciar mais um dia agradecendo ao Senhor, fazendo o nosso devocional. Eu fazendo meu devocional hoje, estava falando pro Senhor o quanto eu sinto a presença dele em todo o tempo da minha vida, sabe? Nos momentos desafiadores, nos momentos bons. É como se eu percebesse que o Senhor está sempre... De alguma forma eu consegui enxergar o Senhor falando assim, eu tô aqui. Olha isso, eu tô aqui. Eu tô aqui através disso. Eu tô aqui através dessa situação. Eu estou aqui. E é importante nós enxergarmos isso, nós vermos... ao invés de pedirmos sempre, eu quero que Deus me mostre, Deus me mostre, Deus me mostre. Na verdade, Ele já está te mostrando que Ele está ali. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a Ti, Senhor, este momento, esta palavra, o conteúdo. Senhor, nós abençoamos a Ti o nosso dia, a nossa família, tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que leva o nosso nome. Pai, nós queremos Te agradecer. Nós Te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, por quem somos, Papai, por quem somos em Ti, por tudo aquilo que o Senhor nos confia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Papai. Obrigada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nossa palavra hoje está lá em Salmos 46, 1. Bom dia, Cida, tudo bem? Acabamos de orar e olha a palavra de hoje. Deus te sustenta em meio às tempestades. Deus te sustenta em meio às tempestades. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. E aí eu tenho algo para te falar, que está no nosso devocional Cartas para Deus, que nos direciona, uma ferramenta onde você pode fazer a sua oração e escrever tudo aqui que você quiser escrever, que você quiser falar com Deus, ativando cada vez mais a sua fé. E aí a nossa reflexão para hoje é: as tempestades da vida, elas vêm, elas não vão deixar de aparecer. Os desafios, eles não vão deixar de existir. Mas Deus é seu abrigo seguro. E a pergunta de hoje para nós é: você tem se refugiado em Deus nos momentos difíceis? Onde é que você tem se apegado? Onde tem sido a sua busca? Onde você tem buscado? Você tem buscado no Senhor? Nos momentos difíceis, nos momentos, eu disse aqui no início, que é importante nós percebermos que às vezes a gente fala assim, Deus me mostra isso, Deus me faz enxergar aquilo, quando na verdade você está o tempo todo pedindo para Deus te mostrar algo, quando na verdade é você que precisa enxergar. Não é Ele que tem que te mostrar. É você que precisa abrir a sua visão, abrir os seus olhos e começar a enxergar. Começar a enxergar, de repente, de uma maneira diferente. Olhar para os detalhes, para os cuidados de Deus na sua vida. Quantas coisas Ele já te livrou, quantas coisas Ele já te abençoou ao longo da sua jornada. Se você parar para analisar hoje, a sua vida há um bom tempo atrás e hoje, você pode olhar para ela e perceber quantas vitórias você já teve, o quanto você já cresceu, o quanto você evoluiu.
Se você, hoje nós vamos falar sobre a nossa quarta chave para a transformação da mente e fala muito sobre relacionamento com pessoas. Se você for observar, por exemplo, a história, a vida de outras pessoas, o que elas estão passando hoje, talvez você fale assim: bom dia, François, tudo bem? Ô, François, Stephanie, quem tá aí? Bom dia, Deus te abençoe. Se você for parar para analisar, você percebe, você fala assim: nossa, como eu cresci, como Deus foi bom comigo. Talvez você vê, né, outras situações de vida, outras pessoas que vêm falar com você. Então, por isso é tão importante, mesmo diante desses desafios, nós fazermos o exercício da gratidão. Agradecer ao Senhor, apesar dos desafios, apesar daquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Porque às vezes nós nos pegamos reclamando. E se você parar para observar hoje na sua vida, no seu contexto de vida, seja pessoal, familiar, profissional, amizade, relacionamento, o quanto você já cresceu, o quanto você já evoluiu, o quanto você está melhor hoje do que antes. Amém? Então que hoje você possa não só ficar pedindo sinais para Deus, falando: Deus me mostra isso, Deus me mostra aquilo, mas você possa falar assim para você mesmo: fala, Senhor, eu tenho pedido muito para o Senhor me mostrar, mas agora eu quero enxergar. Me ensina e me ajuda a enxergar com os teus olhos, me ajuda, Jesus, a ver a mim mesma e ao próximo como o Senhor vê. Jesus, como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor enxerga essa situação? Porque às vezes você está numa situação que você não acha cabível de falar ou de se posicionar e você não sabe o que fazer. Só que se você buscar essa ajuda no Senhor, se você clamar a Ele, se você pedir para Ele, como Ele sempre esteve com você, Ele ainda está. E Ele vai te direcionar o que fazer e muitas vezes o que não fazer. Porque tem situações que você não vai poder entrar no meio. Eu sei que muitas vezes o desejo é muito grande, né? De entrar no meio, de resolver determinadas situações. Mas nessa manhã, o Senhor nos diz que tem situações, e Ele sabe, né? E com certeza você sabe o pra que Ele está falando isso aqui. Tem situações que nós não podemos entrar, que nós precisamos deixar as pessoas resolverem. Nós precisamos deixar as pessoas crescerem. Isso acontece muito quando o filho cresce. Quando o filho cresce, vai se tornando adulto, né? Desde criança, aí vem a fase da juventude, se torna adulto. É muito desafiador para nós, como pais, soltarmos, né? Cortar o cordão umbilical para deixar crescer, para deixar avançar. Mas muitas vezes, quando eles teimam, a gente precisa deixar eles aprenderem para que eles cresçam. E hoje é um dia que agora nessa manhã que o Senhor fala, por mais que seja um tempo desafiador, um tempo difícil, Ele é seu abrigo seguro. É nele que você fala assim: Pai, talvez eu não confio tanto assim nas pessoas, eu não tenho amizades às quais eu confio plenamente, mas eu tenho o Senhor. E aí, quando você entrega o seu coração e abre o seu coração a Ele, você pode ter certeza que até mesmo novas conexões Ele vai trazer para a sua vida. Novo tempo, novas amizades. Ou às vezes amizades antigas, né, que se foram, retornam. Mas entenda que não é nem sempre só a gente falar para Deus nos mostrar, porque na verdade Ele já está nos mostrando. Na verdade já está tudo visível aos nossos olhos. É de fato nós enxergarmos. Senhor, me ensina, limpa a minha visão, Senhor, purifica os meus ouvidos, Pai.
E me ensina a ouvir e enxergar como o Senhor vê. E me ensina a posicionar da melhor maneira. Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Talvez, como eu disse, a sua vontade é de ir lá, fazer, resolver, e acontecer e falar. E o Senhor vem hoje para você e fala assim: calma, espera, não faz nada, confia, deixa eu tratar, deixa eu cuidar, deixa eu crescer. Porque muitas vezes, bom dia, Marcita. Muitas vezes nós que somos pais, às vezes a gente vê, né, a criança tá ali fazendo alguma coisa, tá escorada no sofá, nossa, vai cair. A gente já corre querendo segurar, não quer deixar cair de jeito nenhum. Só que o ser humano, um dos medos que o ser humano nasce é o da altura. A gente já praticamente nasce com esse medo da altura. Portanto, que quando a gente vai aprender a andar, porque entenda que na vida tudo é um processo. Então, quando o neném nasce, aí ele vai para amamentar, ele precisa de cuidado, tem muita dependência. Assim como nós temos que ter essa dependência no Senhor. Aí ele vai começar a engatinhar. Aí ele começa a engatinhar, é desafiador para ele começar a engatinhar. Entenda que na vida tudo tem um processo. Aí ele começa a engatinhar, ele tem os desafios dele ali engatinhando. Aí ele vai aprender a andar. E o que a gente precisa ter cuidado quando ele está engatinhando da nossa parte? Não deixar coisas, né, pontiagudas, não deixar coisas que não pode ao alcance dele. A gente vai ficar de olho. Mas muitas vezes, às vezes ele vai engatinhar e vai acontecer o quê? Ele vai escorregar. E quando ele escorrega, ele vai cair, ele vai bater ali o peitinho no chão. Aí a gente forra a coxa, né? Antigamente era assim, né, gente? Hoje em dia a gente quase não vê as pessoas fazerem isso. Mas eu fazia muito isso, forrava a coxa, punha as almofadinhas para os meus meninos engatinhar. Mas ele vai escorregar quando ele estiver aprendendo a engatinhar. Você tá entendendo? Por isso que a gente precisa entender que na vida nós vamos ter desafio, nós vamos errar, nós vamos escorregar. A gente precisa deixar os nossos filhos ser autorresponsáveis, responsáveis por aquilo que eles assumem, por aquilo que eles fazem. Essa semana passada mesmo teve uma situação aqui em casa e eu falei pro meu filho: seja autorresponsável por aquilo que você fez. Mãe, mas eu não fiz esse negócio errado, eu não tava no meio. Falei: pois é, mas você tava perto. Eu não fiz. Falei: pois é, você não fez, mas você tava ali perto, junto com as pessoas que fizeram. E isso te levou, de certa forma, a levar uma culpa, uma responsabilidade sobre algo que ele nem fez, mas ele tava perto. Então agora vai, conversa e resolve. Então às vezes vai precisar da gente intervir, mas nem sempre você vai ter que intervir. E aí depois do engatinhar vem o processo de andar. E quando a criança começa a aprender a andar, ela também cai, levanta, às vezes fica roxinho, chora. A gente corre lá, ajuda. Não é assim, gente, que acontece? E assim também é na nossa vida. Assim também é nos nossos processos que nós passamos. Então, traz essa realidade para a sua vida hoje, percebendo o que é que eu preciso me posicionar, ou talvez me posicionar sem falar nada. Talvez o seu posicionamento é ficar quieta e deixar a outra pessoa, que nós já vamos entrar no conteúdo agora, falar sobre isso, deixar o outro ter a responsabilidade sobre aquilo que ele precisa ter responsabilidade. Hoje em dia tem muita gente precisando crescer. E de verdade, nós como pais, nós não vamos conseguir ser a melhor mãe do mundo. Entende? Nós somos o melhor que podemos. Conseguimos ser a melhor mãe do mundo no contexto com aquilo que temos de melhor. Mas não vamos conseguir ser uma mãe perfeita. Deixa eu me corrigir aqui. Não vamos. Lá na frente, um filho vai ficar descontente com algo que fizemos ou não fizemos. E tá tudo certo, porque a vida é assim. Então não se cobre tanto. Não se julgue tanto.
não nutre com você esse sentimento de incapacidade. Eu não sei porquê, né? Como se diz, eu falo isso toda live. Mas eu sei por quê. Porque o Espírito Santo está conduzindo isso que eu tô falando aqui agora. Não nutra com você esse sentimento de incapacidade. De que eu poderia ter sido melhor, de que por que eu não fiz diferente. Hoje o Senhor te diz, você fez o melhor que você podia fazer. Agora, comece a me ver e me enxergar nos detalhes do que eu já fiz na sua vida. E continue firme. E deixa quem tem que crescer, crescer. Tomar responsabilidade. Porque eu dizia que hoje em dia tá bem desafiador isso, gente. Eu falo pros meus meninos, é uma galera Nutella que só pela misericórdia. Não é? Então, é ensinar de fato o nosso melhor. Aquilo que temos de melhor. Às vezes é um filho, às vezes é uma amizade, às vezes é o esposo, às vezes é alguém que você trabalha, mas muitas vezes você vai ter que parar de entrar no meio e querer resolver tudo para a pessoa e deixar a pessoa crescer e resolver. Isso é entender que o Senhor está com você, te sustentando onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Eita! E a nossa quarta chave de hoje, eu vou revelar agora, a nossa quarta chave da inteligência emocional. Gente, que nós mulheres, eu comecei a falar um pouquinho sobre ela no segundo dia, que eu falei sobre o autocontrole, e falei sobre autocontrole e empatia. Então, o autocontrole, que é a capacidade que nós, né, que você tem de controlar as suas emoções, é você se perceber. A verdade é que quando a gente fala assim, Deus está no controle, Deus está no controle, né, o Senhor está à frente de tudo, mas quem está no controle das nossas emoções somos nós. É você que está no controle das suas emoções. Então é você que aperta o play, é você que aperta o pause, é você que aperta tudo. Qual canal você quer sintonizar naquele momento. Só um minutinho, beijo. Tchau. Jesus te proteja, tchau. Você vai a pé, de correndo? Vai de cá. Meus amores, eu esqueci de pôr meu café, gente. Eu tô tão entusiasmada aqui falando com vocês. Meu Deus. E o bonito voltou pra tomar café. Vocês aguentam isso? Bom dia, Marcita. Já falei bom dia pra você. Bom dia, Stephanie. Eita, Glória. Tá bom? Tá. Bora lá. Gente, vocês enviam essa live. Pega o dedinho de vocês, põe ele bem nervoso. Envia essa live pra todo mundo. Se o povo não tiver acordado, a hora que acordar, eles vão assistir. Amém? Olha só. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre a empatia, que é a quarta chave, certo? Então, a nossa quarta chave é especificamente a empatia. E o que é a empatia? Essa quarta chave da inteligência emocional que eu quero compartilhar com você. A empatia é a capacidade, tá? A capacidade que eu e você temos de compreender as emoções do outro. E olha que interessante como a palavra do devocional conectou com o conteúdo da quarta chave. Muito interessante, não é? Dá pra vocês verem que no meu copo tá escrito fé? Caneca de hoje. Gente, eu amo caneca, viu? Se tem um trem que eu amo é caneca lá. Tá escrito fé. A empatia é a capacidade que você tem de compreender as emoções, o que o outro tá passando. Então, o autocontrole, você compreende aquilo que você está passando. O controle está nas suas mãos, então você vai saber o que você deve ou não fazer, o que você deve ou não falar, como eu dizia aqui. Você vai falar, você vai se calar, você só vai dar uma deixa e deixar a pessoa resolver. E a empatia é você ter a percepção do que pode estar acontecendo ali nas emoções do outro. Detalhe muito grande que eu quero trazer nessa chave hoje. Sem julgamento.
Porque quando você julga, você já está fazendo errado. Quando você julga, você já está diminuindo o outro. Quando você julga, você já está quebrando um princípio. Porque nós não podemos julgar. Só que, na verdade, realidade, vida verdadeira nossa, gente, automaticamente, nós precisamos nos policiar o tempo todo. Porque se a gente não se policia, a gente julga. Ah, bora bater real, gente. Quando você vê, você tá falando. Tô falando alguma mentira aqui? Então, quando você perceber que você vai falar ou julgar, você vai falar, opa, aquele dia ele falou, coloca o freio, aperta o botão do pause, porque o controle tá na sua mão. Esse negócio de falar assim, ai, Deus tá no controle, Deus tá no controle. Sim, o Senhor tá no controle à frente, estando à frente. Agora, o controle das suas emoções, da verdade, da realidade aqui, tá nas suas mãos. É você. É você que tem que saber qual canal você vai apertar para viver a sua vida. É você que tem que saber qual canal você quer viver e aceitar ou não o que as pessoas vão fazer ou não com você. Então, uma coisa é você compreender, ter a empatia. Aí a gente tem dois lados da moeda. De compreender, às vezes, que alguém está passando por uma situação desafiadora e você compreende essa pessoa. Ou se aquilo que a pessoa está passando está te prejudicando. Aí você vai ter que apertar o pause e estabelecer esse pause nas relações, na sua relação com essa pessoa. E saber qual é o lugar dessa pessoa na sua vida. Isso também é empatia. Qual o lugar que essa pessoa vai encontrar na sua vida? Nem todas as pessoas têm lugar de intimidade na nossa vida. Bom dia, Fran! Saudade, amiga! Nem todas as pessoas são para ter lugar de intimidade na nossa vida. Então, essa quarta chave de hoje, que é a empatia, eu disse aqui a capacidade de compreender as emoções do outro, sem julgamento. Entendendo que cada um entrega aquilo que pode entregar com o melhor que tem. Fato. Mas nós vamos precisar ter essa empatia, olha, na sua casa, no seu lar. Se você é casada, se você não é casada, com seu esposo, com os seus filhos. Compreender, talvez a pessoa está muito nervosa, está muito estressada. O que foi que aconteceu? Tá tudo bem? Você quer compartilhar? Isso é empatia. É olhar, a gente às vezes vê muito falar assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Me desculpa, eu não concordo. Pra mim isso não existe. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Não tem como eu me colocar no seu lugar. Sabe por quê? Tem como eu ter empatia e compaixão por você, pelo que você está passando. Mas não tem como eu me colocar no seu lugar, porque só você sabe o que você está sentindo. E a maneira que você sente, que você passa pelo que você passa, é diferente da minha, se eu estivesse passando pelo que você passou. Vocês estão me entendendo? Então a empatia não é, eu vou me colocar no lugar do outro. Não tem como. Na minha concepção, tá, gente? Na minha maneira de pensar. Mas eu não tenho como me colocar no lugar do outro, mas tem como eu ter compaixão e empatia. Ou seja, compreender que aquilo que ele tá passando, talvez a mal resposta que a pessoa me deu é por conta de um dia mal que ela está. Talvez a maneira ruim que a pessoa me tratou é por conta de uma situação que ela conectou na vida dela. E ela pensou que talvez eu fosse trazer algo ruim para ela e ela já veio com... Sabe aquelas pessoas que às vezes elas já andam com a casca e com a pedra na mão, assim, com a casca no corpo e a pedra na mão? Já anda assim com armada, que quando você fala, ela já vem... Vup! Solta a flecha. Não tem pessoas assim?
Porque às vezes, gente, não é porque de fato aquela pessoa quer. É porque a vida trouxe tantas circunstâncias pesadas para ela que ela se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa grossa, uma pessoa que vive na defensiva. E aí, primeiro, é orar para o Espírito Santo de Deus quebrantar o coração para essa pessoa, além de buscar no Senhor, buscar ajuda, porque as pessoas assim precisam buscar ajuda, precisam amolecer, né? Amolecer o coração. Porque aí com a ajuda ela vai mudar, ela vai melhorar, ela vai compreender. Isso é inteligência emocional. É a capacidade que você tem de gerir as suas emoções. Inteligência emocional, a capacidade, as habilidades que você tem de gerir as suas emoções, de olhar para você, de pegar o controle, de saber qual canal da sua vida você está vivendo, o que está acontecendo. E a empatia é você, além de ter esse autocontrole, de olhar para você, você consegue olhar também para o próximo com um olhar de amor, que é o olhar que Jesus olhou e olha para nós. Isso é empatia. Então, no caráter da ciência humana, é empatia. No caráter espiritual, é olhar para o outro com amor, como Jesus nos olha. Porque nós também somos cabíveis de falhas, de erros. Nós falhamos, e sabe quando você faz uma coisa, você fala assim: Jesus, eu não deveria ter falado, eu não deveria, Senhor, me perdoa, não deveria ter feito. O que acontece? O Senhor te perdoa, você continua a sua vida, é claro que você vai ter que realinhar aquilo ali. Assim também a gente precisa ser com as pessoas. É desafiador? É. Lembrando que não é sobre conviver, né? Que nós não precisamos conviver com todos, mas nós precisamos perdoar para seguir, porque o perdão, ele não é ali, você vai dar o perdão para a pessoa porque ela precisa. O perdão é para mim, o perdão é para você. E aí quando você perdoa, esse perdão te beneficia para te desconectar. Na semana passada nós falamos sobre isso. Porque enquanto você não perdoa, você tá grudado ali com a pessoa. Tá? Você tá achando que não, que a pessoa tá vivendo a vida dela lá e você vivendo a sua aqui. Mas enquanto você não perdoa genuinamente, verdadeiramente, é por isso que precisa, né, olhar para as estruturas emocionais. Você tá aqui conectado com a pessoa. Aí quando acontece o perdão genuíno, que desce a cura, faz assim, ó. Você é livre para viver a sua vida e ela dela. É muito forte, gente. E isso tudo entra dentro de empatia. Empatia compreendendo as emoções, né? Como eu disse, no nosso lar, do nosso esposo, dos nossos filhos. Às vezes os nossos filhos chegam nervosos da escola, do trabalho. Meu menino, quando acontece alguma coisa diferente na escola, eu já sei que alguma coisa aconteceu. Porque o comportamento dele é diferente. Da minha menina também. O comportamento é diferente. Quando tá tudo bem, ela chega alegrinha, já contando como foi. Quando não tá, eles já ficam mais quietos. Ou seja, é nós termos esse olhar e essa percepção. Às vezes, na comunidade, na igreja, para quem tem mais costume aí, né, de estar em convivência com irmãos da igreja, que serve ali dentro daquela esfera da religião, é desafiador também, porque é ser humano. Às vezes, no trabalho, você vai precisar ter empatia, porque no trabalho tem gente que muitas vezes, eu, graças a Deus, né, tenho muita sorte, para honra e glória do Senhor é tranquilo, mas tem trabalhos, eu já trabalhei em lugares assim que as pessoas são osso duro de roer. Tem clientes que são mais osso duro de roer. Agora vocês imaginam eu, gente. É cliente de todo jeito, é cliente que me desafia o tempo todo. E se não tiver empatia, não vai. E se não tiver um olhar de amor, não vai. É fato que o posicionamento, ele precisa existir.
Mas até no posicionamento você vai estar sendo empático. Porque vai ter pessoas que você vai ter que se posicionar. Olha, eu entendo. Júlio, como é que então eu posso usar a empatia ao meu favor? Você usa a empatia quando você olha para o próximo com amor. Quando você entende muitas vezes que aquela resposta que aquela pessoa está dando é referente a ela. Quando você ajuda muitas vezes a solucionar um mal entendido. Não, peraí, calma. Você tem empatia, você consegue entender, olha para um lado de uma situação, olha para outro. Peraí, calma, vamos observar. Como eu disse, eu não tenho como ser a pessoa me colocando no lugar dela, mas eu consigo imaginar, nossa, isso que ela está passando é desafiador. Deixa eu olhar com um olhar diferente. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que passam por coisas que a gente nem imagina. Você olha para a pessoa, você nunca imagina que ela passou ou está passando por algo. Gente, quantos relatos a gente vê de pessoas nas próprias redes sociais? Francine tá aí, ela pode falar. Quantos relatos a gente vê de pessoas nas próprias redes sociais? Que um dia antes, tá sorrindo, tá linda, maravilhosa, com as amigas, se divertindo, sentindo plena. Passa um dia, sai a notícia que a pessoa suicidou. Misericórdia. Vocês estão entendendo por que a gente precisa tanto da empatia, de julgar menos e amar mais? E a partir do momento que aquela pessoa está te fazendo mal, usa-se muita palavra tóxica, né? A partir do momento que a pessoa está te fazendo mal, está sendo tóxica para você, você vai encontrar uma maneira daquela pessoa viver a vida dela, você viver a sua. De fato que aquela velha história, olha, eu tô aqui, precisou de mim, eu tô aqui. Mas você não vai precisar ter a mesma intimidade e deixar com que as pessoas vivam a história e as experiências dela. Bom dia, Danúbia maravilhosa. Tá fazendo sentido para vocês? Eu já estou finalizando. Então, o que eu faço para ser cada vez mais uma pessoa empática, né? Com empatia? Primeira coisa, vamos buscar no Senhor, olhar como Jesus nos olha. Olhar para as pessoas com olhos de amor. Menos julgamento e mais amor. Tem algo que a Stephanie, né, me falou esses dias e eu fiquei tão lisonjeada que ela falou, Júlio, isso eu falo, né, para a glória do Senhor é combustível, para que eu possa continuar. Júlio, eu te acho uma pessoa humana. E eu acho tão bom ouvir isso, porque pra mim, ser humano é ter empatia. É entender que muitas vezes aquele homem, aquela mulher está tendo algum tipo de reação por conta de uma ação que aconteceu no passado dela. Então, diante de uma ação que aconteceu lá no seu passado, que te trouxe dores, que te trouxe ferida, hoje você vai reagir. Por exemplo, mulheres que teve desafio nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, a ação da dor lá atrás, de tudo que aquela mulher passou, hoje traz uma reação muitas vezes de não confiar em homem. Ou aquelas que são casadas não conseguir, chegam em determinada hora ali do seu casamento, que elas não conseguem se relacionar com o marido. Às vezes aponta ali um gatilho. Semana que vem nós vamos falar sobre as crenças. Depois a gente vai falar sobre gatilhos e vamos embora. Eu tô aqui para quem quiser aprender. Mês que vem nós vamos ter imersão. É para quem quiser. Então essa pessoa, essa mulher, ela tem a reação diante de uma ação que aconteceu lá atrás. Ou seja, as ações que aconteceram lá atrás vai te trazer as reações de hoje. E é por isso que você precisa ter o autoconhecimento, se
conhecer, ter essa inteligência emocional pra você, para que você consiga, porque você compreendendo você, vendo que você não foi julgado, como ela disse, Júlia, eu te acho uma pessoa humana, eu tenho aprendido a cada dia mais a não julgar, mas amar. E aí quando você entende isso, você consegue entender isso em você, por isso é tão importante você cuidar de você, você consegue compreender isso nas pessoas. Bom dia, Zé! Bom dia! Como é que você tá, Kelly? Mês que vem tem imersão, hein? Gente, a imersão intencionalmente é uma imersão de inteligência emocional para mulheres. Fiquem de olho, porque sexta-feira eu vou trazer os detalhes da imersão. É um final de semana que você tira só pra você. Em olhar pra você, olhar para suas emoções. Ouvir, nós falamos sobre o não julgar, então muitas vezes você vai ter que ouvir pessoas. Ter empatia, às vezes você não vai estar a 8ª maravilha do mundo, mas você vai ser levado a ouvir pessoas, e parece que quando você ouve, você fala assim, meu Deus, a minha situação não é nada perto dessa pessoa que eu tô ouvindo. Isso é empatia. A gente tem um café com propósito no Instituto, ontem nós tivemos, e aí eu fiquei observando Stephanie, né? A Stephanie teve empatia. Enquanto as mulheres falavam, ela ficou ouvindo e conversava e tudo, e é assim. Porque às vezes nós não estamos passando aquela situação ali, mas as outras pessoas estão. Então você é empática quando você ouve. Gente, talvez a pessoa, ela só precisa falar. Combinado então, hein? Vou te mandar no particular. Talvez a pessoa, tudo que ela precisa é falar. Vocês já observaram que tem gente que ela tem a necessidade de falar? Uma pessoa que lá atrás ela teve uma ação de ser o tempo todo calada. Ela não foi ouvida. Hoje ela tem a necessidade gigantesca de falar. E tá tudo bem. E o Instituto é exatamente para isso. Para que a mulher vá lá, fale, jogue para fora de verdade, com ética, com profissionalismo e com muito amor. Sabe? Para que lá poder... Aí tem gente que só de falar, de ser ouvida, você teve a empatia em ouvir a pessoa. Ela fala assim, nossa, parece que eu tirei um caminhão das minhas costas. Eu tô mais leve. Porque você colocou pra fora. Agora, quando você guarda, é terrível. Porque você guarda, além da sua mente ficar atordoada, você ficar aflita, as suas emoções ficarem bagunçadas, o seu corpo sente. Você começa a sentir dor emocional e física. Eu comentei aqui sobre a pessoa que às vezes está super bem um dia, no outro dia você descobre que a pessoa teve um ato suicida. Por quê? Teve um passo a passo para isso acontecer. E a pessoa que faz isso, ela não é que ela quer morrer, mas ela quer fugir daquela dor emocional gigantesca que ela está. A dor emocional é tão grande, muitas vezes, de ter sido rejeitada, de ter sido abandonada, de ter passado por algo, que ela só quer fugir, ela só quer acabar com aquilo ali. Por isso é tão importante, dentro da empatia, já estou finalizando, nós ouvirmos, não julgar, reconhecer, validar as emoções do meu próximo. Olha, eu entendo que você está passando por isso, mas vamos pensar por esse lado. Ajuda a pessoa a enxergar com uma outra visão, com outro óculos, com uma outra ótica. Eu entendo. Às vezes eu lido com pessoas que estão bem nervosas, elas chegam pra mim extremamente alteradas. Respira. Olha, eu entendo o que você está passando, mas o que é que pode ser feito agora? Isso é ter empatia, certo? Porque ao mesmo tempo que você reconhece, que você valida as emoções da pessoa, e você precisa validar essas emoções, se você não estiver bem, realmente eu não tô bem,
Eu vou buscar ajuda, eu não tô bem, tá tudo certo, gente. Porque muitas vezes a gente aprendeu que a gente não pode assumir que não tá bem, que eu tô passando por uma situação, não tô não. Não preciso de ajuda, não estou. Está sim, e tá tudo certo. E aí você pode oferecer apoio. E oferecer esse apoio é ouvir, é dar um conselho, é indicar um profissional. É ir em algum lugar. Às vezes você tem uma amiga que fala assim, nossa amiga, eu tô precisando falar, vamos tomar um café? A gente precisa ter isso. Vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho da tarde, amiga? Vamos tomar um cafezinho da manhã? Vamos almoçar juntas? Isso é ter empatia. Que você tá vendo que a pessoa tá precisando. E aí vai ser bom pra ela, porque você vai ouvi-la. Não vai julgá-la, vai ajudar ela e vai ser bom pra você. Sabendo, né, e colocando limites ali pra você também não pegar a responsabilidade que é dela. Porque a responsabilidade que é do outro é do outro. Você fala, eu posso estar com você, eu posso, né, te aconselhar, eu posso te instruir. Mas a responsabilidade do fazer, de colocar a mão na massa, sempre vai ser sua, sempre vai ser da pessoa. Ou da pessoa que você está ali instruindo. Certo? Como mentora eu falo muito isso. Olha, eu direciono, eu te mostro o caminho. Você começa a enxergar de uma maneira diferente tudo mais. Quem de fato vai fazer e colocar a mão na massa tem que ser você. Não tem como fazer por você. Ok? Fechou, maravilhosas? Algum comentário? O que foi essa live pra você hoje? Fez sentido? O café já deve estar frio, né, gente? Tá morno. E é isso aí, maravilhosas. Ó, compartilha essa live. Eu vou estar passando ela também para o YouTube. Compartilha lá no YouTube. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no nosso canal do YouTube. Curte lá, porque quanto mais curte e compartilha, mais pessoas estão vendo nessa palavra. Escreve aí pra mim clareza se hoje essa aula aqui te trouxe clareza. E amanhã a gente volta às 5h27 com a quinta chave. Amanhã a gente tem a quinta chave, certo? E no sábado a gente tem o fechamento. Tá bom? Não tenha preguiça, não tenha receio. Vocês que estão aí, que vocês estão assistindo e aprendendo, gente, vocês podem acordar às 5h15 da manhã. Entendeu? A Cida foi a primeira a estar aqui comigo hoje. Amei, Cida, você tá aqui. Tô te esperando amanhã. Vamos que vamos. Marcita, não podemos decidir para o outro. Exatamente. Isso aí, mamãe. Cada dia um aprendizado. Gente, minha mãe é demais. Minha mãe me ensina e me honra aqui aprendendo comigo, né? Coisa mais linda. Stephanie, meu Deus, maravilhoso demais estar com vocês, viu? Ó, espero que tenha feito assim muito sentido. Agora, bora colocar em prática, tá bom? Vamos pra cima, colocar em prática. Gente, eu entro 5h27 em ponto, estourando 5h28, né? Passa um minutinho, mas 5h27 eu já tô aqui. Então não atrasa não, porque a gente começa com oração, tá? Vocês estão perdendo a oração, quem tá chegando depois tá perdendo a oração, tá bom? A gente faz a oração, a gente faz o devocional e depois vem pro conteúdo da aula, certo? Vambora, ó, cheiro, me liga. Até mais tarde e até amanhã. Tchau, tchau.